Irmãos, nosso tema hoje, vocês já receberam a folhinha. A gente conversou, né, sobre adoração, sobre oração. E aí eu fiquei pensando em alguma coisa que terminasse com ão. Eu fiquei assim, e realmente eu fiquei assim, devoção. Me veio na mente essa palavra ia, voltava. E eu resolvi mesmo que pra gente bater um papo hoje sobre devoção. Então, pode acompanhar na página da frente mesmo, o nosso tema é a devoção. O que o cristão evangélico tem a ver com isso? Porque não é uma palavra que a gente costuma usar no nosso meio cristão evangélico. Utiliza muito entre os católicos, né? Você já deve ter ouvido, tem alguém que é devoto de São Cristóvão, de Nossa Senhora da Quirupita, não sei, tem vários devotos, né? Mas a gente não costuma falar, né? Eu espero que aqui não tenha nenhum devoto de nenhum santo, né? O pastor André também espera que isso não esteja acontecendo. Porque quando a gente olha o significado da palavra devoção, a gente fica preocupado se alguém tem uma devoção que não seja ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver o que é devoção. É uma palavra, né, de origem do latim, devotio, que significa dedicar-se com um voto. Então, fazer um voto, fazer um compromisso de um sacrifício, um ato, uma entrega incondicional. Então, é um ato voluntário de alguém que deseja se dedicar muito a algo de uma forma com afeto, com fidelidade, de uma forma constante, com zelo. Render culto, entregar-se a Deus com amor e reverência. O que eu consigo assim extrair é que a devoção ela vai englobar a adoração, vai englobar o serviço, vai englobar a reverência, o amor, o respeito, a fidelidade, tudo isso junto, o que nós devemos ter para com o nosso Deus. Então, tá bom, nós como cristãos devemos ser servos, mas devemos ser servos, devemos ser adoradores, devemos dar a sua palavra, devemos ser proclamadores da sua palavra. Então, tudo isso junto, de uma forma intensa e intencional e voluntária, a gente pode agregar aqui então como devoção, tá bom? Então, no contexto bíblico, a devoção é um apego fervoroso, algo que a gente faz de todo o coração. Dedicação, sacrifício e serviço voluntário ao Senhor, para desejar conhecer os seus ensinamentos e também fazer a sua vontade. Não é um sentimento, mas é um ato concreto que vai se manifestar em práticas que são espirituais, como a leitura da Bíblia, a oração, buscando uma intimidade constante com o nosso Deus. Algumas características da devoção bíblica, né? É um apego fervoroso, um amor profundo e sincero, um sentimento de profunda afeição e compromisso com Deus. A gente já estudou aqui a diferença entre amar e gostar, né? Amar é uma ação concreta que a gente faz. Eu não preciso ter um vínculo afetivo necessariamente para amar, mas amar é o que Jesus espera de nós quando Ele fala que nós devemos amar ao nosso próximo, a todas as pessoas. A gente deve fazer alguma coisa por ela, mas não necessariamente eu preciso gostar, como o pastor Elias fala, não preciso levar para minha casa, né, para dormir na minha cama ou para comer no mesmo prato que eu, mas eu não posso ser indiferente a esse próximo a quem eu devo amar. Mas no caso da devoção, existe outro lado que é o gostar, de estar perto do seu Senhor. É um apego de afeição mesmo, né? Aquilo que a gente gosta de ficar perto, né? Tinha uma música que as crianças cantavam que falava, gosto de Jesus. Era tão simples, né? As crianças cantavam, gosto de Jesus, e elas gritavam eu. Então, quem gostava de Jesus levantava a mão. E a devoção implica isso, nesse apego, nesse gostar, nesse afeto. A devoção também, ela é um ato de vontade. Não é algo passivo. Eu não posso falar, Maria José, você tem que, né, se entregar. Ou, irmão Maurício, você tem que se entregar. Cada um tem que decidir entregar-se. É bem verdade que no casamento do Everson, o pastor André deu uma forçada, não foi? Foi, ele falou assim, cadê
Cadê o documento, né? Não foi? Cadê a penhora? Como que você falou, pastor André? Não foi? Todo mundo levou um susto. Como é que era? Fala. Cadê o penhora? Aí ele entrou com a... Aí tem, né? Mas assim, né? Fora o Everson, né? Que foi meio ali pressionado pelo pastor André, normalmente é um ato voluntário. Brincadeira, tá, Everson? Falar brincadeira, que depois faz os cortes, né? Aí pronto. Então é algo que é uma decisão ativa. A gente decide servir a Deus. A gente decide estar próximo a Ele. E também é uma busca do coração. Ela implica essa emoção. É um relacionamento de intimidade e conhecimento como um amigo. Então não faz sentido aquele a quem a gente presta uma devoção, a gente está longe. A gente tem que estar perto dessa pessoa. Não faz sentido assim, nossa, faz muito tempo que eu não vejo. Porque a devoção implica essa busca, essa vontade de estar perto, esse apego. Mas a devoção também, ela demanda práticas espirituais que vão ser manifestadas como a oração, a leitura da Bíblia, o estudo, a vida em comunhão. Então, é o estar interessado na palavra de Deus, é estar interessado em proclamar a palavra de Deus. Não é só ler a Bíblia. Ler a Bíblia é alguma coisa, mas não é abrir as páginas e só ler as letras que estão ali escritas. É ir além, como diz o hino, né? Ir além da mera letra. Então, assim, o que Jesus está falando comigo aqui? O que significa isso? E a devoção também, ela implica numa transformação interior. Então, é algo que mexe com as nossas entranhas, ela traz uma transformação, a gente não fica indiferente a ela nos modifica, ela nos transforma. Então, cada vez que eu tenho contato com o meu Senhor, eu tenho vontade de melhorar e de estar mais próximo e mais semelhante àquele a quem eu sou, devota, a quem eu quero seguir. A ideia é assim, não tem ninguém que seja tão bom que não possa melhorar, tá bom? Por melhor que seja o nosso estado de devoção, a gente sempre pode melhorar. Então, essas perguntas que estão aí, elas são para ajudar a gente a perceber que, às vezes, não é só ler a Bíblia, não que seja pouco ler a Bíblia. Ouvir os nossos devocionais, Maravilhoso essa semana, o irmão Maurício fez o devocional, o André, o irmão Alexandre, o pastor Edson, acho que amanhã é o Lucas ou o Everson. Então é maravilhoso a gente ouvir os devocionais, mas não é só ouvir o devocional, Isso é muito pouco. Vir aqui à igreja é muito bom, mas não é só vir à igreja. Isso é pouco ainda, a gente pode melhorar. Orar é muito bom, mas como que eu estou orando? Como que eu estou buscando a Deus? Então, a devoção, ela pressupõe essa entrega mais intensa, E aí, irmãos, 3 itens para a gente rapidamente ver. A devoção, ela deve ser exclusiva a Deus. Nós fomos criados, chamados pelo seu nome, nós fomos criados por Deus. Ele nos criou para a própria glória dele, então nós somos dele. E no texto de Mateus 6:24, Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, não tem como sermos servos e admiradores de 2 senhores, porque não tem como. Em algum momento a gente vai ter que tomar uma decisão. Se eu sirvo a 2, em algum momento eu vou dizer, agora acho que não, fica aqui um pouquinho no cantinho que agora eu vou dar mais valor a isso. Não, com Deus não é assim, a devoção é exclusiva a Ele. A gente não deve ficar em dúvida dos nossos valores. Aí alguém pode falar assim, mas eu gosto de Jesus, mas eu também gosto de Buda, eu também gosto dos princípios de Maomé, eu também simpatizo com Allan Kardec. E às vezes a gente vê cristãos assim, se simpatizando com Allan Kardec. Irmãos, não dá, porque em algum momento vai haver o conflito. Eu posso até achar, tem muitas ideias que são parecidas, mas em algum momento eu vou ter que fazer uma escolha. Então, se eu tenho que fazer essa escolha, é incoerente. A gente tem que servir somente ao Senhor. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, é Ele que nós devemos servir. Bom, o outro item é que a devoção, ela exige desejo e santidade. Olha que texto lindo, em Mateus 22:37, quando Jesus está sendo interrogado ali pelos judeus, pelos fariseus, e pergunta, qual que é o maior mandamento? Jesus responde,
Olha que lindo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quais são os 3 elementos que a gente vê aqui nessa resposta de Jesus? O amor a Deus, de que forma? Primeiro, de todo o coração. O que mais? De toda a alma e de todo entendimento. Então é o corpo, a mente, né, o sentimento, a emoção, é tudo. E ele não é um amor mais ou menos. É com todo, não é uma partezinha da sua alma, não é uma partezinha do seu entendimento. Então, quando a gente fala assim, a devoção exige um desejo e um amor ardente de todo o coração. E aquela coisa, né, a evangelização, o amor pelas almas perdidas, a sensibilidade com o sofredor. Na devoção não cabe a indiferença, não dá para você ficar, tá sofrendo, coitadinho, né? Ela tem que mexer com as nossas entranhas. A alma é aquilo que dá o sentido para a nossa vida, é o que vai nos conectar, conecta o nosso pensamento com o nosso corpo. Então a gente também tem que amar, né, a Deus com toda a nossa alma. E o entendimento é com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente sabe, o nosso intelecto. Então é um prazer na lei do Senhor, em conhecer sobre Ele. Salmo 1, versículo 2, o que diz? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Não é assim, de vez em quando eu vou meditar nisso aqui, hoje não, né? É na sua lei, é na palavra de Deus que aquele que tem devoção, ele dedica, né, todo o seu tempo, toda a sua mente, todo o seu conhecimento para entender as coisas de Deus, e nisso ele tem prazer. Ele quer buscar aprender cada vez mais. A gente que dá aula tem sempre aquele aluno, né, que para ele o 6 está sempre bom, né? Tá bom, 6, fico feliz na vida, passei com 6 e ele está satisfeito com 6. Eu acho que o cristão, ele deve querer sempre o mais, né? Querer mais. Eu estou estudando as parábolas, tá bom, tem essa forma de entender, mas quero mais, quero ver o contexto, quero entender como que foi, para quem que foi, por que foi, qual que foi o resultado disso. Então, o buscar sempre mais, né? Mas só que buscar esse entendimento, ele não é um conhecer por conhecer, simplesmente pelo conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Um cientista, por exemplo, ele tem um desejo de conhecer. Ele quer conhecer mais, ele quer fazer descobertas, ele quer estudar. Mas o conhecimento, o entendimento que a gente deve ter, né, com todo o nosso entendimento voltado para a lei do Senhor, é de realmente conhecer a Deus, conhecer os seus pensamentos. E a gente pode se perguntar, será o quanto que a gente conhece de Deus? A gente estava falando, né, um outro dia na escola dominical, né? A gente pode conhecer, por exemplo, o mar. De que forma? Alguém pode nunca ter ido ao mar. O pastor André falou que foi lá no Everest, né? Ele falou, eu conheço o Everest. Eu posso falar, eu conheço também as ilhas, né? Maldivas, eu já passei lá na Torre Eiffel, mas, mentira, nunca fui, mas eu já vi, né, as fotos. Eu tenho um conhecimento. Ou eu posso falar assim, eu conheço o mar, porque eu vi uma foto, ou eu assisti um vídeo, alguém se banhando lá no mar. É um grau de conhecimento. Ou eu posso ter a oportunidade de ir até o litoral e ver o mar. E eu fico lá no calçadão e eu olho o mar. É um outro conhecimento. Mas eu posso avançar na areia e chegar até o mar e molhar meus pés, experimentar a água e vejo a temperatura e sinto que a água é salgada e a onda, o movimento da onda, aí eu tenho um outro conhecimento. Ou eu posso, de fato, mergulhar nesse mar, né, mergulhar naquelas águas e entender ali o que acontece naquele mundo, né, submarino, vamos dizer assim, e é um outro conhecimento. Então, o cristão, ele deve ter essa vontade de conhecer o mar, mas não ficar só na foto. Já vi, nossa. Eu lembro, meu pai falava assim, ele falava assim, queria conhecer a Ilha de Páscoa. Conhecia pelos livros, conhecia tudo, né, pai? Mas quando foi lá na Ilha de Páscoa e viu, como é que chama os cabeças de pedra lá? Moais. Conversou com uma pessoa que morava lá. Então, alguém que conhece a Ilha de Páscoa só de ver nos livros, é um grau de conhecimento. Mas quem esteve lá, conversou com as pessoas que moram lá, viu a história, é outro conhecimento.
Então a gente não deve se contentar em só conhecer a palavra de Deus por um cartão postal. E não precisa, porque ela está aqui. Diferente, né? A gente tem que pegar, às vezes, um avião, tem que ter dinheiro, tem que ter tempo, tem que ter saúde. É diferente, a palavra de Deus está toda disponível para nós. Então, a gente deve mergulhar nela e conhecer. Então, o quanto que a gente conhece de Deus? O quanto que a gente conhece dos pensamentos de Deus? Será que a gente saberia dizer assim, com certeza? Vamos supor, eu estou num lugar e eu posso falar assim, Jesus estaria nesse lugar? Ou eu posso pensar assim, passei por uma situação, como que Jesus resolveria esse problema? Ou alguém me falou alguma coisa, o que Jesus falaria nessa hora? Mas você não tem nenhuma ideia, né, se Jesus estaria ali, o que Jesus falaria? O que Jesus acharia dessa situação que a gente está vivendo, dessas guerras? Como que ele se posicionaria? Em que trio elétrico ele subiria? Ou em que movimento ele iria? Ou ele não iria? Eu lembro uma vez que estava o pessoal fazendo um carnaval para Jesus e estava lá o trio elétrico para Jesus. E o pessoal achando bonito, né? O trio elétrico para Jesus. As pessoas falaram, Jesus não estaria aí não. Jesus estaria lá no hospital recebendo os embebedados, os drogados, os que foram atingidos, os baleados. Ele estaria lá. Eu não acho que Jesus estaria lá em cima do trio elétrico no meio do carnaval para fazer como diz o André, as aspas do André são bem expressivas, né? Para fazer um carnaval para Jesus. Né? Eu acho que não, do que a gente conhece da palavra de Deus, eu acho que não. Ele estaria lá nos bastidores, lá, socorrendo os necessitados. E a palavra de Deus fala, né, no Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então é maravilhoso saber o que Ele espera também dos seus filhos. E por fim, no último item, a devoção traz benefícios para a vida atual e a vida futura. Então, quando nós, né, somos atentos aos ensinamentos de Jesus, isso produz uma intimidade nossa com Deus. Olha esse texto que maravilhoso. Tiago 4, de 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quanto mais perto eu estou de Deus, mais longe eu estou do diabo, certo? E, pelo que eu aprendo desde criancinha, não é bom estar perto do diabo. Se alguém acha que é bom, né? Aí eu vou lá com o carro, vem aqui, né? Chama o diabo para estar aqui. Não, gente, para a gente estar longe dele. Né? Vamos estar perto de Deus, sujeitando-nos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. E olha que maravilhoso, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, quanto mais a gente se aproxima, mais Ele também se aproxima de nós. Purificai as mãos, pecadores, e vós, de ânimos dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E olha agora, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, esses benefícios que o contato com Deus, que o desejo intenso de estudar a sua palavra, de estar próximo dele, traz isso para nós, né? A gente se humilha, ele nos exalta. A gente se sujeita, se aproxima dele e ficamos longe do diabo. E ele também nos fortalece nas fraquezas, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como diz Isaías 40, 31. Também mantém firme a devoção, mantém em nós firme a esperança da salvação. Mantém firme a esperança da salvação. O versículo que está lá em 1ª Carta aos Tessalonicenses 1, 9 e 10, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então é a promessa, a esperança da salvação e dessa tranquilidade que nós temos, a salvação em Jesus Cristo. Então a devoção, ela traz os benefícios para agora, para o meu dia a dia, né, para as minhas lutas diárias, mas também a esperança da vida futura. Então, a devoção, concluindo, né, ela é muito mais do que uma prática religiosa. Não é eu colocar lá um santinho, uma imagem e dizer eu sou devota do santo tal, mas é uma prática, né, de uma vida inteira entregue ao Senhor, em amor, fidelidade, adoração e serviço.
Agora, esse exercício foi para quê que a gente fez, né? Essa brincadeira, vamos dizer assim. É para a gente se avaliar e para parar e pensar o quanto que eu estou, né, de fato, aproveitando a oportunidade que eu tenho de servir ao meu Senhor com mais ardor, com mais vontade, né? Então, que a gente possa aprimorar aquilo que a gente tirou uma notinha mais baixa. Dá uma olhadinha aí. Qual foi o quesito que você menos pontuou? Foi a oração? Foi a leitura da palavra? Foi o serviço? Foi a evangelização? E vamos trabalhar para a gente melhorar, tá bom? Para que a gente, quando fizer o teste de novo, a gente esteja numa nota maior, né? Que eu não posso ser amanhã eu não posso ser um cristão pior do que eu sou hoje. Amanhã eu tenho que ser melhor. E depois eu tenho que ser melhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos assim, tá bom? Obrigada pela atenção.